E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o Major Afonso Knobloch, aqui da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Você está no canal da Concurseria ou me seguindo aí pelo meu canal, vendo dicas aí do Estatuto da Polícia Militar para ingresso na carreira militar ou também para seguir na carreira militar, muito importantes, então, relativos ao Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Santa Catarina, muito útil também para o Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Santa Catarina. Então, vamos lá, pessoal, a dica de hoje são palavras específicas da minha disciplina, então, e também úteis aí no direito militar. São palavras que são utilizadas somente para oficiais e outras palavras que às vezes têm a mesma significação, mas só são utilizadas para praças. Então, tome muito cuidado, porque são boas para se fazer questões de prova aí complexas, questões difíceis. Você aparentemente não percebe o detalhe do erro, mas que ele está usando uma palavra que só é usada para oficial ou para praça. E aí, se a frase está falando de oficial e ele usa uma palavra de praça ou vice-versa, ali está um erro difícil de detectar, mas que se vocês estiverem ligados, então vocês não vão errar. Então vamos lá. Nós vamos ter, por exemplo, os graus hierárquicos vão ser divididos em postos para oficiais e graduações para a praça. Então lembre-se, hierarquia, ordenação da autoridade em níveis diferentes, lembre-se de uma escada, e essa escada terá lá então, cada degrau então com uma graduação, um posto, uma autoridade militar, e até um certo nível vão ser chamados então de graduações, onde vão estar as praças. A partir de um certo nível, então, os graus hierárquicos são chamados de postos ocupados por oficiais. Então, cuidado, numa questão que ele fala lá sobre o oficial, e ele fala, o oficial terá a denominação de graduação, o grau hierárquico do oficial, está ali detectado um erro, ou outros exemplos também, tá? Outro ponto muito importante, nós temos os conselhos administrativos, conselhos disciplinares, cuidado para não confundir no direito penal militar, processo penal militar, no direito militar, direito criminal, né, justiça, nós vamos ter os conselhos, o Conselho Permanente de Justiça para praças e o Conselho Especial de Justiça para oficiais. Tá? Cuidado para não confundir com aquilo lá, que são outros tipos de conselhos. Tá? Aqui nós estamos falando então de conselhos disciplinares, administrativos. Para oficiais, eles são chamados de conselho de justificação. A decisão final, o martelo final, digamos assim, de um conselho de justificação, que vai analisar a capacidade de um oficial permanecer na corporação ou ele ter que ser demitido, talvez por uma infração, por algo que não seja aceitável que ele permaneça na corporação, será do Tribunal de Justiça em processo especial próprio para isso. Tá? Então, do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Enquanto que do Conselho de Disciplina, a competência final aqui é do comandante-geral da corporação, da instituição militar. Ele é a última autoridade, então, em termos de Conselho de Disciplina, pela norma. Né? Depois nós vamos ter aqui também uma outra dica muito importante que vai aparecer em diversos pontos do Estatuto, é essa aqui. Os oficiais têm uma ligação forte ao governador, as praças, ligação forte ao comandante-geral. Como assim, Major? Um exemplo, então. Exemplo, a agregação dos oficiais se dá por ato do governador, a agregação das praças por ato do comandante-geral. Lembrando-se isso sempre de acordo com a norma, né? Obviamente podem haver, às vezes, subnormas de delegação, etc., que não vem ao caso, mas para questões de concurso, de provas, de seleções, e vai cair de acordo com o Estatuto, como está na norma basilar, o Estatuto. Então, a agregação de oficial se dá por ato do governador, a agregação de praça por ato do comandante-geral. A reversão é o retorno da agregação. Vou falar sobre isso depois em outra aula, tá? A reversão ou retorno da agregação se dá por ato do governador para oficiais e do comandante-geral para praças. Outros exemplos, o ato de promoção de oficiais é assinado pelo governador, o ato de promoção de praças pelo comandante-geral. Então, nós vamos ter diversos pontos no Estatuto em que, quando for relativo ao oficial, a definição, a assinatura se dá pelo governador do Estado, enquanto que a dos praças vai se dar pelo comandante-geral. Isso é muito importante, ele ajuda a resolver muitas questões de provas, tá, pessoal? Sem precisar ficar decorando. Nós também vamos ter aqui um oficial que peça para sair da corporação, eu quero ir embora da corporação, não quero mais seguir, ou que seja mandado embora, nós vamos usar o nome de demissão. Então, eu posso tanto pedir minha demissão, como posso eventualmente ser demitido, ser mandado embora. Então, o nome correto é demissão, da exclusão do serviço ativo do oficial,
seja ex officio ou seja a pedido, tá? Para praças, nós vamos ter aqui alguns nomes, vários nomes aqui, tá? Nós vamos ter licenciamento e exclusão, a bem da disciplina, que eu deixei aqui uma parte da palavra só, tá? No licenciamento, quando um praça, qualquer que seja ele, estável ou não estável, quiser ir embora, se dá o nome de licenciamento. Quando, entretanto, um praça é mandado embora, é excluído do serviço ativo ex officio, ou seja, sem ele querer, por imposição, aí tome cuidado. Via de regra, nós vamos ter para praças não estáveis, cuidado, para praças não estáveis, o licenciamento, que vai se dividir em 4 hipóteses principais. Ao passo que para praças estáveis e aspirantes oficial, tá? Cuidado com esse detalhe, praças estáveis e aspirantes a oficiais aqui então vão entrar dentro da exclusão a bem da disciplina, tá? Então toma cuidado, porque o aspirante oficial, embora ele não seja estável, ele entra dentro também dos militares aqui que, se forem mandados embora à força, ou seja, excluídos do serviço ativo ex officio por uma transgressão, por uma infração disciplinar ou criminal, ele será aqui tratado como exclusão a bem da disciplina, por sinal submetido ao conselho de disciplina, embora ele não seja estável o aspirante oficial, tá? Além disso, nós temos a estabilidade dos praças que se dá com 10 anos, a dos oficiais ele não fala nada, porque logo no primeiro direito do artigo 50 ele fala que o oficial tem direito à sua patente e o seu posto em sua plenitude, assim que declarado oficialato, ou seja, o oficial ele se torna estável ao se tornar oficial, que se dá após a escola de formação, o curso de formação de oficiais e o aspirantado, uma espécie de estágio probatório. Aí ele se torna oficial, ele vai ser então estável como segundo tenente. Os praças terão estabilidade definida, delimitada aqui aos 10 anos, ao atingir 10 anos de serviço, após lá engajamento e tudo mais, ingresso, engajamento, que é uma parte também bem importante ali, aproximadamente pelo artigo 149 do Estatuto, cai muito em provas também, tá, pessoal? Além disso, outro ponto interessante, o RDP-MC que se aplica, fique claro, para todos os militares, ele traz classificação de comportamento. Esse é um detalhe bem importante, pouca gente percebe. Entretanto, a classificação de comportamento em excepcional, ótimo, bom, insuficiente ou mal, só é realizada para praça. Não significa que o oficial não vai ter punições, não vai ter também a possibilidade de demissão e tudo mais, como eu falei, mas ele não terá uma classificação objetiva ali em comportamentos, somente para praças. Então tome cuidado também com esse detalhe para provas, tá ok? Na próxima aula, fica aguardando aí, aproveita para quando for ver a próxima aula, assistir essa antes, nós vamos resolver uma questão utilizando esses termos, vocês vão ver o quanto é útil isso daqui, tá bom, pessoal? Nos acompanhe então aqui na rede social da Concurseria, ativa o sininho, segue essa série aí, Operação Vereneio, que nós estamos fazendo, vai assistindo que ela é sempre muito útil. Valeu, pessoal!